Bom, 9 horas. Deu a hora. Ah, vamos começar então, né? Eu tinha tentado fazer essa live ontem, mas não sei, eu não tava muito organizado. Eu acho que eu tava com a cabeça em outro lugar, as ideias não fluíram muito bem e não deu muito certo. Só que eu fiquei encanado, né? Que eu pensei, pô, agora eu vou ter que falar disso, né? Então eu me organizei um pouco melhor hoje. Eu montei uma listinha aqui, uma pauta pra me ajudar. Que senão eu perco. Comecei a perceber que era muita coisa pra falar e eu não tava conseguindo ligar as ideias. Então, tava achando que ia chegar aqui e começar a falar pra caramba, parece que vai ser fácil, né? As ideias vão fluir e tal, mas eu não tenho esse dom. Pelo menos ainda não, né? Essa capacidade de sair falando e desenvolver sem muito planejamento. Mas vamos lá. Qual que é a questão, né? Não é nem o. E um mendigo aqui. Não é nem muito sobre. Quer dizer, é sobre libertarianismo, mas não é estritamente sobre libertarianismo, né? Hum, o que acontece? À medida que você vai. Opa, me chamaram aqui. À medida que você vai conhecendo os grupos, né? O cara tem uma espada, bicho. Não, pera aí. Como é que eu faço pra dar um taio nele? Ah, fica aí. Agora eu comprei briga. Policial ainda por cima. A questão é, à medida que você vai entrando nos grupos, vai conhecendo certos grupos de libertários, Telegram, sei lá, Discord, essas coisas, você vai vendo que boa parte do que se fala, ah, boa parte das coisas que são ditas nesses grupos, elas nem tem tanto assim a ver com libertarianismo, né? Não são, os grupos não são estritamente para conversa sobre libertarianismo. Ah, eu ali um. Ah, o que eu percebo é que, por exemplo, o movimento libertário, se é que eu posso falar assim, eu não sei, quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessa expressão, mas digamos assim, ele acaba sendo meio que um agregador, né? Ele acaba atraindo todos os grupos, assim, todas as tribos, entre aspas, todas as subculturas da internet que são meio marginalizadas. Elas acabam. Você consegue encontrar elas dentro do movimento libertário. Eles acabam meio que se mesclando, né? Muitos libertários também acabam fazendo parte desses grupos e tudo mais. E uma coisa que eu percebo bastante. E aí, Yuri? Uma coisa que eu percebo bastante é que, até por você ter uma maioria de homens, né? Uma grande maioria de homens, é, nesses grupos, acaba aparecendo muito a galera red pilada, manja? Acho que o pessoal deve conhecer, né? Existe esse termo red pill, que é uma analogia com o filme, né? Com o Matrix. Os caras que, pô, querem saber a verdade em vez de ficar se enganando, né? E isso acaba sendo muito aplicado. É claro que é aplicado a várias coisas, né? Mas acaba sendo bastante aplicado a relacionamentos, né? Ou principalmente dos homens para entender, entenda como são as mulheres, entenda como funcionam os relacionamentos e esse tipo de coisa. Tem até um filme que eu até recomendo bastante, eu assisti, achei muito bom, daquela moça lá, Cassie J, né? Que chama The Red Pill Movie, que ela começa como o filme como uma feminista e ela vai descobrindo algumas coisas sobre aqueles movimentos, o MRA, né? O movimento dos direitos dos homens, né? O Man Rights Activists. E vai descobrindo um monte de coisa assim, um monte de maracutaia judicial que geralmente prejudica os homens, né? Nos tribunais, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Ô Yuri, eu tô jogando Saints Row 3 aqui. Ih, caramba, o cara me fechou. E é bem triste até você ver, né? O quanto que. O quanto que. Caramba, é o Elvis. O quanto que. Sei lá, uma certa ideologização do processo jurídico pode acabar prejudicando muito um grupo, né? No caso, os homens. O cara, às vezes, por causa de um divórcio, ele perde tudo, perde o direito de ver os filhos e
Às vezes o cara nem aguenta, né? Não aguenta a batalha judicial pra ficar recuperar essas coisas. Muitos até acabam se entregando, tem gente que se suicida e tudo mais. É uma coisa bem pesada. E esse tipo de situação acabou dando origem a uma certa reação, né? Você tem, por exemplo, os MGTOW, os MRA lá nos Estados Unidos, que são caras que meio que buscam recomendar que os jovens eles não busquem relacionamentos sérios, né? Eles não se casem para não se colocar nesse tipo de situação, né? Não se sujeitar a esse risco de acontecer isso com eles. Tô generalizando, claro que muita gente pode dizer o contrário, falar, ah não, mas MGTOW não é só isso, MGTOW é sobre melhoramento pessoal, e tudo bem, mas não dá pra você negar que existe um componente disso também. E isso acaba chegando no Brasil também, né? A gente acaba importando um pouco essas ideias. Eu não sei se o sistema judicial nosso é tão pesado assim em relação a isso, mas é uma tendência, né? A partir do momento que você vai pro. Você começa a, a inserir um certo pós-positivismo jurídico, né, nos tribunais, aumenta o risco de que isso aconteça, como uma forma, sei lá, de promover igualdade de gênero, né? Você acaba prejudicando um certo grupo. E assim, é um problema real, não tem como você negar isso. A questão é o seguinte, a questão é a solução, né? Porque do mesmo jeito que você pode dizer que existe uma certa guerra à masculinidade, um patrocínio estatal, né, um patrocínio do sistema a uma guerra entre sexos, a reação a isso, muitas vezes ela pode acabar fomentando ainda mais, né, essa divisão. E como o Monir Nasser dizia, saudoso, né, sinto falta do Monir Nasser, apesar de não ter conhecido ele na época que ele era vivo, ele fala bastante disso, né, que o Estado ele se expande, estou falando aqui numa preocupação libertária, né, o Estado ele se expande, muitas vezes, fomentando conflitos entre as pessoas, né? Fomentando lutas de classes. Sejam essas classes sobre qual esse critério for, né? Sei lá, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre, não sei, heteronormativos e não heteronormativos, esse tipo de coisa. E a partir do momento que se esse conflito chega a um determinado ponto, o próprio Estado se vende como um solucionador dessa situação, né? E tem um texto do Olavo que eu gosto bastante, que ele cita o Carl Schmitt, que era um pensador alemão, que ele diz basicamente algo assim, que a política ela é o que sobra no fundo da sociedade quando toda a possibilidade de solução racional dos problemas desaparece. Então, quando dois grupos sociais, dois ou mais, estão num conflito tão generalizado que não existe mais qualquer forma de você negociar, eles nem falam mais a mesma língua, eles não se comunicam mais, a política aparece como uma forma de solucionar isso, né? Então, porra, vamos eleger representantes, vamos, sei lá, que vão lutar pela nossa classe, esse tipo de coisa. E vai cair nesse coletivismo, né? E isso acontece um pouco nessa em relação a isso, né? Em relação a essa situação que eu comentei dessa dessa guerra à masculinidade, vamos dizer assim. Mesmo que se por um lado você tem, digamos assim, uma iniciativa oficial de promover de promover igualdade de gênero, mas acaba prejudicando um certo grupo, a reação, em vez de perceber a causa do problema, em vez de perceber o promotor do problema, acaba muitas vezes exigindo mais Estado ainda, né? Você vê alguns dentro dos men's rights activists, tem alguns que acabam exigindo até certas compensações, né? Como compensações de classe para dar o troco, né? Para dar o troco por causa dessa injustiça supostamente que eles sofreram. Você teve um tempo atrás um caso do... E a polícia vai vir atrás de mim. Você teve um tempo atrás o caso do Tot Patrol, né? Se eu não me engano... Pera, eu preciso ir embora, a polícia tá aqui. Se eu não me engano... Você tem, por exemplo, aquelas meninas que ficam em Twitch, né? Quem curte ficar assistindo muita coisa em Twitch sabe que existe streaming de tudo quanto é coisa, né?
Desde pessoal jogando jogo, que nem eu tô fazendo agora, quanto, sei lá, desenhando, fazendo exercício. E tem muito assim de moça que simplesmente fica lá porque é bonita, né? E tem cara que paga, né? Fala assim, ah, até o pessoal brinca um pouco, né? Que está respeitando a mulher, né? Vai lá e dá dinheiro por causa do stream. A menina fica jogando algum jogo, mas ela nem joga sério, sim, mas é porque ela é muito bonita, ela fica lá, o pessoal quer ver, e fica aquela coisa, né? E isso, se por um lado tem cara que gosta, tem cara que acaba alimentando um certo ressentimento por causa disso, né? Porque existe essa coisa, acaba sendo, para mulheres jovens e bonitas, a vida acaba sendo muito fácil, vamos dizer assim, né? Não tô eu dizendo isso, tô tentando reproduzir o argumento. Uma coisa que eu deveria ter falado no começo, e que eu só vou falar uma vez, porque eu tenho muita mania de, enquanto eu tô falando, eu meio que me desculpar pelas coisas que eu falo. Mas eu vou falar só uma vez, tipo, eu, eu corro o risco de estar falando bobagem, e se eu falar bobagem, atropelei o cara aqui. E se eu falar bobagem, vocês me corrijam depois, sei lá, vocês me dão uma bronca depois, mas eu vou falar mais ou menos as coisas da minha cabeça e depois a gente resolve isso aí. Porque se eu ficar parando pra tentar me explicar, eu vou me enrolar muito. Mas é isso, não tô querendo encher o saco de ninguém, talvez eu seja injusto, mas desculpa se for o caso. É a minha percepção, não é necessariamente verdade. Mas enfim, existe isso, né? Tem por exemplo, esse caso das meninas que ficam ganhando dinheiro pra ficar fazendo streaming, esse tipo de coisa, sem muito propósito, mas simplesmente porque elas têm bons atributos. E o pessoal existe essa gíria, né? O TOT, que seria uma coisa como, sei lá, vadiazinha. Uma coisa assim, é uma coisa bem pejorativa, né? E começou a ter um certo movimento pra, digamos assim, denunciar essas meninas para que elas pagassem imposto de renda, né? Teve o tal do Tot Patrol, né? Os caras denunciando o menino fazer streaming de jogo para que o que elas ganhassem com o como é que fala? Com o tipping, né? Você pode dar dinheiro, sim, durante o streaming, isso aí elas tivessem que declarar, e era 30%, um negócio bem grande, assim, de imposto de renda, né? Aí você fica pensando, porra, é um exemplo bem claro disso, né? Um exemplo bem claro disso. Como o cara, ele resolve usar o aparato estatal para resolver uma situação, uma desavença social, né? Para resolver um problema social. Assim, existe um certo ressentimento naquele meio social e ele apela para o Estado e dá mais poder para o Estado, porque recurso é poder, achando que tá se dando bem, entendeu? E não, ele tá simplesmente jogando o jogo do dividir para conquistar. Bom, mas dito isso, uh, e que não acontece só nesse caso, né? Você pode perceber vários outros casos em que dá para dizer que a gente tem uma sociedade meio doente, né? Meio adoecida por causa desse tipo de conflito. E, e muitos libertários alimentam essas ideias. A gente às vezes fica preso muito num nominalismo, né? Que, sei lá, o libertarianismo tem só a ver com ser contra o Estado diretamente e não pode mexer na economia e esse tipo de coisa, mas não acaba percebendo que de maneira indireta você pode apoiar certas coisas que dão mais poder para o Estado no longo prazo, né? Que nem você fala, por exemplo, de violência contra a mulher. Não estou dizendo que não existe, mas quando você tipifica isso, né? Quando você fala, por exemplo, questão de feminicídio, o que acontece quando você fala, o Estado vai resolver o problema da violência sistêmica contra a mulher, criando um novo tipo de crime, né? E criando órgãos para lidar com isso. Se eu vou lá e crio uma secretaria de feminicídio, é mais um prédio, é mais um aluguel, é mais um monte de cargo, é mais um monte de cabide de emprego que aparece para solucionar um problema que é meio que inventado, né? Não existam os crimes, mas você está criando uma nova categoria de crime que não faz sentido. Porque. Porque, sei lá, mulheres são seres humanos, né? A gente pode concordar. Então, qualquer tipo de assassinato de uma mulher estaria dentro do homicídio, né? É claro, você pode até argumentar, não, mas na verdade seriam crimes cuja motivação seria o fato da mulher ser mulher. Primeiro que é difícil de você aferir isso, né? É difícil você descobrir a causa. E segundo que não sei como isso não se enquadraria em crime passional, né? Em crime de motivação passional. Então, é meio que uma armadilha, né? Você vende aquilo como se estivesse protegendo as mulheres, mas na verdade não. Só que muitas vezes se fala disso
como se isso só pudesse afetar mulheres, né? É, eu lembro até um tempo atrás, tinha uma página que eu acompanhava no Facebook antes de eu sair, que era o Paleolibertarianismo. Eles soltaram um vídeo meio polêmico lá, falando que o fato das mulheres começarem a votar é, ajudou a expandir o Estado, porque elas têm uma maior, não sei, elas têm uma maior inclinação pro socialismo, por causa da empatia, né? Vão se preocupar com os pobres. Aí vai votar no candidato que promete cuidar disso, daquilo. Ah, assim, mesmo que seja verdade, tem dois problemas aí. O primeiro é que parece que os caras estão tentando salvar a democracia, entendeu? Não importa de que maneira as pessoas votam. O importa é que elas estão votando, entendeu? O importa é que não deveria existir isso. O importa é que não deveria existir democracia. Deveria. A gente deveria viver numa anarquia de livre mercado, né? É o que nós defendemos. Acho estranho que uma página paleolibertarianismo vai ficar se preocupando em como a gente tornaria a democracia mais eficiente, entendeu? Tipo, vamos restringir os votos para esse grupo de pessoas que eles votam melhor. Pra quê? Pra que você quer isso? E segundo, que é uma certa inocência, né? Você achar que homens não estão sujeitos a isso também. A quantidade de homens sócia que tem é absurda. Se você for ver, a boa parte da sociagem, pós-modernismo, esse tipo de coisa começou o quê? Com homens brancos, né? Vamos dizer assim. Não tô querendo generalizar a culpa, óbvio, mas você vê que se você for ouvir o discurso das pessoas, parece esquisito, né? Mas se você for ver Marx, Foucault, Hegel, Feuerbach, esses caras aí, é tudo um bando de macho branco, entendeu? Vamos falar assim. Então não adianta você ficar querendo fazer essa divisão porque não vai solucionar. O problema ia surgir do mesmo jeito. E, e daí, sabe, mesmo em meios libertários fica se alimentando esse tipo de discussão que não serve de nada. Porque não tá lidando com. Porque tá lidando com o problema errado. Só que. Só que se fosse simplesmente uma discussão inútil, tudo bem. O problema é que ela tem consequências negativas, né? Porque. Caramba, eu quero achar uma gangue aqui. Porque você acaba criando uma. Eu não gosto de usar essa expressão, mas você acaba criando um certo ambiente tóxico para mulheres, né? Não que eu seja do tipo que fica enchendo o saco. Não, tem que ter mais mulheres no meio libertário, então vamos fazer assim, assim, assim. Não tem que ficar fazendo propaganda, não tem que ficar fazendo marketing. Mas uma coisa é isso, outra coisa é você ser propositalmente mala, assim, ser propositalmente escroto e você acabar afastando gente boa, entendeu? Porque tem meninas que são boas, assim, que entendem o problema, que querem entender, não estão só lá pra, sei lá, pedir biscoito, esse tipo de coisa. E você acaba afastando essas pessoas por causa disso, né? Até porque você fica trazendo pautas que não tem a ver com libertarianismo, são até um contrassenso dentro do pensamento libertário, simplesmente porque você tem contato com outras subculturas de internet que tem essa percepção, entendeu? Que ficam alimentando esse tipo de ressentimento. Você pode até falar, não, essa comunidade Red Pill, né? Parece que descobriu a verdade, mas muitas vezes essa essa iluminação sua, ela pode acabar te fazendo alimentar ideias que não ajudam em nada, né? Eita porra, tem que sair daqui. Corre, corre, espera. Só um minuto. Cadê minha arma? Pá. Entende? Isso acontece, por exemplo, o pessoal fica forçando umas coisas, sei lá, mulheres são mais estatistas, mulheres são mais socialistas. Pra quê, entendeu? Você não. Primeiro que é uma generalização besta, né? Que você não consegue realmente dizer isso. E tá certo, você pode observar certas tendências, mas a questão é assim, mesmo que seja verdade, o que isso resolve, entendeu? Você tem que. Uma coisa. Você tem que dar um jeito de resolver essas situações. Você tem que dar um jeito de. Caramba, o que essa mulher corre? Como é que faz? Isso aqui é privilégio feminino, ó. Como é que ela tem superpoderes? Morri. Que bosta. Mas enfim. E fica esse tipo de coisa contaminando, sabe? É, e não e acaba
não ajudando em nada. Você acaba simplesmente criando mais uma barreira para discussão, em vez de se preocupar em, tá, beleza, nós temos esse problema na sociedade, nós temos essas diferenças, e como é que a gente lida com isso de uma maneira saudável, entendeu? De uma maneira que seja sustentável numa sociedade libertária. E se bypassa esse tipo de discussão para ficar, sei lá, cobrando por causa de ressentimento. Ah, mulheres são assim, mulheres são assado. E homens, e sei lá, e as meninas também fazem isso, né? Eu percebo. Mas eu não posso falar tanto porque eu não conheço tanto o universo feminino, entendeu? É claro que eu não vou ficar aqui endossando a ideia de lugar de fala, mas mesmo as ideias mais imbecis, elas têm um pouco de verdade, né? Você pode dizer, lugar de fala seria um exagero da ideia de que você não consegue ter a mesma percepção das outras pessoas, né? Obviamente. E mas assim, então eu acabo falando isso aqui mais pra homens, mas porque eu conheço mais, sabe? Eu também não tô querendo, espero que não me acusem aqui de ser esquerdo macho, mangina, esse tipo de coisa. Eu realmente quero tentar falar alguma coisa que ajude pra resolver esses problemas. Apesar de não ter experiência alguma, eu sou meio fracassadão e eu provavelmente teria todas as motivações do mundo pra ser um cara ressentido, entendeu? Eu poderia ficar é, descarregando a culpa pelas minhas frustrações nisso, né? Nesse, nessa suposta perseguição sistemática aos homens, ou esse bias, né? Esse viés sistemático contra os homens. Eu poderia estar descarregando nisso, e eu acredito até que durante boa parte da minha vida eu fiz isso, sabe? Só que chega um ponto que você percebe que você está se autodestruindo, né? Você pensa, porra, eu vou ficar simplesmente encontrando bodes expiatórios, eu vou ficar simplesmente encontrando desculpas e. E. Como que eu digo? E nunca tentando ver que parte do problema eu posso resolver por conta própria, sabe? Que é a única coisa que você pode fazer no fim das contas. Não adianta você exigir que as pessoas sejam melhores contigo. Você vai ter que fazer a sua parte. E talvez não funcione. Sendo bem. Sendo meio. Em vez de Red Pill, sendo meio em Black Pill aqui. Talvez não funcione. Porque do mesmo jeito que não tem contrato social, quando a gente nasce, também ninguém dá uma garantia de que nós vamos ser felizes, de que nós vamos ter aquilo que nós queremos. Sei lá, que você vai conseguir casar e ter filhos, e uma esposa linda, e filhos inteligentes e tudo mais. Você não tem essa garantia, na real. Então, e você tem que saber lidar com isso, entendeu? Você tem que encontrar sentido na sua vida independentemente disso. Ah, nossa, agora tá feio aqui. E assim, é isso, entendeu? Foi uma coisa até que a gente falou numa outra live, que libertarianismo tem muito a ver com. Não tem a ver com derrubar o Estado, tem a ver com melhoramento pessoal. Quer dizer, não tem só a ver com derrubar o Estado, né? Tem a ver com certo melhoramento pessoal. É verdade, Yuri. Não cap cenas como essa serão comuns, ó, as guerras de cartéis aqui. E você tem que, sei lá, pelo menos fazer uma tentativa de é, representantes de cada lado, né, dos sexos, dos gêneros, chegar um pro outro e pensar, peraí, vamos tentar resolver isso, entendeu? Quais são as coisas que nos magoam sistematicamente na nossa sociedade, entendeu? Vamos tentar fazer alguma coisa. É claro que nunca necessariamente vai dar certo, mas é o que você pode fazer, entendeu? Em vez de tentar fazer análises coletivas, classificar em grupos, ah, homens são assim, mulheres são assim, e simplesmente continuar alimentando esse certo ressentimento que no fim das contas só vai encontrar uma solução política, né? Que é justamente o que a gente não quer. E, e assim, eu gostaria de ter condições de dar uma dica melhor sobre isso, né? Dizer melhor como fazer isso, mas a questão é que eu também não sei. É uma coisa que eu também tento fazer, porque os meus últimos anos tem muito de eu tentar descobrir melhor, tentar redescobrir como viver minha vida, né? Tentar lidar com essa. Ai caramba, espera. Eu vou entrar no carro. Peguei você. Au! Ah, isso aqui é violência contra a mulher, viu? Desculpa. Mas eu não tinha outro jeito. Ah, ela corre pra caramba.
E é isso aí, eu fiz uma pauta aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, até por muito tempo eu não vi tanto problema nisso, porque eu tinha um professor em cursinho, bem sossa até, ele mesmo falava que era um soção do caralho. Ih, caramba, o que aconteceu? Me tiraram do carro. Ah, morri. Desculpa. Ai, não. Pera, não morri não. Nossa, os caras tão muito loucos. Ah, eu preciso me esconder em algum lugar. Ele falava, ele tinha um papo que ele falava de uma tal de, vocês vão dar risada, ele falava de uma tal de teoria da curvatura da vara. Que era basicamente assim, né? Quando você tem, sei lá, um vergalhão de metal, uma coisa assim que tá torcido, geralmente para você torcer ele, colocar ele de volta no, sei lá, você destorcer ele, você geralmente precisa torcer ele pro outro lado. Você não coloca ele tipo na posição que você quer, né? Você torce ele um pouco mais pro outro lado. Não tanto quanto ele estava torcido antes, mas como uma forma de você, sei lá, compensar, né? E ele falava que, sei lá, mudanças sociais elas são mais ou menos assim também. Que na verdade você sempre tem um certo exagero para cada lado. Quando você tem uma reação a um determinado problema social. E, e tem que ser assim porque senão você nunca vai corrigir o problema, sabe? Então quando, sei lá, você vai ter a. Nossa, pera. Tem que pegar um carro aqui, fazer alguma coisa. Então, sei lá, quando você tem vamos dizer assim, as feminazes, ou uma coisa assim. Por mais que seja ruim lidar com elas, seria importante que elas existissem porque elas são esse exagero pro outro lado que vão ajudar a consertar as coisas, sabe? Digamos assim. E com o tempo isso iria se estabilizando e ia se resolver. E por muito tempo eu acreditei bastante nisso, sabe? Eu pensava, tem que ser assim mesmo, o pessoal tem que entrar em guerra mesmo, porque é assim mesmo que resolve. Só que com o tempo, tipo, à medida que eu mudei um pouco minhas referências, eu comecei a ver que isso aí não era tão simples, né? Depois, principalmente que você vê as palestras do Yuri Bezmenov sobre subversão, ele fala muito disso, né? De como que você consegue dominar a sociedade se aproveitando de certas tensões, né? Que no início são pequenas, mas depois você vai alimentando elas para que elas vão se tornando cada vez maiores e se cheguem naquele ponto que eu falei, né? No ponto que você não tem outra solução que não seja uma solução política, né? Você resolver tudo na base da, da imposição, da coerção, né? Como diria o. Você não consegue mais fazer trocas voluntárias, né? Caramba, bicho, tô morrendo aqui. Ah, tem o um cara aqui, bicho. Sai daqui. Nossa, tá difícil. Pera. Nossa, pesado. Não é fácil atacar as gangues, não. Só que daí eu começo a perceber que essa mudança, essa oscilação na sociedade, ela não é um equilíbrio estável, digamos assim, né? Pra quem faz controle, você vai tendendo pra um certo valor estabilizado. Na verdade, é o contrário, ela vai cada vez ficando maior. E o ideal é que você não busque exageros para tentar compensar, né? O ideal é que você tente chegar na. Você tente racionalizar aquilo, você tente resolver aquilo não de maneiras coletivas, mas analisando caso a caso, né? É claro, você vai ter mulher que é tóxica, que, sei lá, vai ser filha da puta, vai se aproveitar do fato dela ser jovem, bonita e tal. E você vai ter homem também se aproveitando disso, vai ter homem que, sei lá, que bate na mulher, que se aproveita que é mais forte, que, sei lá, que não liga pra opinião da mulher porque ela é mulher, esse tipo de coisa. Você vai ter esses problemas, não dá pra negar isso. Mas você tem que resolver essas coisas caso a caso. A partir do momento que você começa a responder essas coisas de maneira coletiva, você vai alimentando esse processo aí, entendeu? E que nem você tem, por exemplo, eu acho uma coisa tão besta quando
Você fala, por exemplo, tem que ter igualdade de, sei lá, tem que ter igualdade salarial, tem que ter igualdade de gêneros, as mulheres vão falar, algumas mulheres vão falar isso. E aí vai o cara, posta foto na obra, fala, se quer igualdade de gênero, então vem aqui trabalhar, mexer cimento, sabe? Porra, você tá fazendo justamente o jogo, você tá, tipo, é uma profecia autorrealizada, sabe? Vai lá, a feminazi fala que o homem é filho da puta, que é tóxico, aí vai o cara e faz exatamente isso, sabe? Eu fico, porra, você é otário. Você tem que mostrar que tá errado. Você tem que, digamos assim, prove them wrong, né? Você mostra que, na verdade, não existe algo inerentemente tóxico no homem. Mostra que você pode, sei lá, respeitar, que você pode ser um cavalheiro, que você pode ser. Que você pode, digamos assim, ouvir os problemas da mulher de uma maneira decente e sem também ser um cuck, sabe? Sem, sei lá, parecer que tomou leite de soja durante 2 anos seguidos. Ah, espera. Onde que eu compro armas? Eu quero. Sem capistão aqui tá fraco, né? Aqui vou comprar granadas. Olha, que é isso? Ok. Tudo bem. Cara, demais. Tô pobre. Ah, tem alguma que eu consigo upar aqui? Step. Ah. Hum. Olha isso. Esse jogo é muito zoeira. Pode ser o taco mesmo. Não, não tem dinheiro? Ah, tem. Op. E a gente, tipo, não. Em vez de perder, em vez de desistir de tentar ser uma pessoa decente, entendeu? Como homens, pelo menos, no caso. Em vez da gente desistir de. Caramba. Em vez da gente desistir de tentar fazer as coisas do jeito certo, porque sei lá, nenhuma mulher vai ligar pra isso, elas só querem saber do Zé Droguinho, só quer saber do maloqueiro, só quer saber do cara que abusa delas, esse tipo de coisa. Ah, você tem que, na verdade, fazer mais, melhor ainda, entendeu? Você tem que continuar tentando, mesmo que você nunca consiga, melhore como pessoa, entendeu? Talvez você nunca vá ter uma recompensa, vamos dizer assim, e você tem que contemplar essa possibilidade, mas melhore como pessoa, porque senão você só simplesmente vai alimentar mais esse discurso contra você, entendeu? E não também e também às vezes tem outro lado, né? Tem o cara e também não pode exagerar pro outro lado, que tem o cara que sei lá, ele vai tentar ser se melhorar como pessoa, é, mas ele vai também ficar exigindo coisas, sei lá, o cara vai ser muito tradicionalista. Tem todo esse papo, né, que não, o problema foi que as mulheres foram pro mercado de trabalho e esse tipo de coisa, que na verdade o ideal seria que elas ficassem em casa. Tem esse papo todo, né? E tem até algumas mulheres que acabam concordando com isso. Mas eu não acho que seja exatamente esse problema. Não existe essa da. Esse fenômeno de dona de casa, de certo modo, ele também não é desde sempre. Ele também não é uma coisa recente. Eu lembro que tava comentando. Tinha um comentário que uma moça fez até num grupo. Que eu achei que faz muito sentido. Quando você fala, por exemplo, da vida no campo, né? Que durante boa parte da história a vida foi no campo, né? Esse negócio de vida urbana, de classe média, é coisa que século XX. É, não existia tanto essa divisão entre homens e mulheres, por exemplo, um fica em casa, o outro sai para trabalhar. Na verdade, os dois trabalhavam em casa e trabalhavam fora, porque eram quase que a mesma coisa, né? Você trabalhava na sua propriedade, você trabalhava na roça. Então, não existia tanto essa divisão e existia uma certa colaboração, apesar de existir uma certa divisão de papéis dentro desse trabalho rural, né? Mas o ambiente era um pouco compartilhado. A Camille Paglia, né, que é uma. Eu não sei se ela é socióloga, o que ela é, filósofa, alguma coisa assim, mas ela fala bastante disso, né?
que existiam mulheres, vamos dizer assim, muito mais empoderadas nessa época do que você tem hoje, entendeu? Mulher que era forte, que fazia um monte de coisa, que dava bronca em homem. Porque existia um certo respeito aos papéis ali em cada situação. Não existiu esse distanciamento que você acabou tendo com a vida urbana, né? Do cara sair de casa para ir trabalhar no escritório, uma coisa assim, e a mulher ficar. Que acabou, de certo modo, prejudicando, né? Então, eu acho que em vez de ver de uma maneira negativa essa ida da mulher pro mercado de trabalho, a gente deveria às vezes tomar isso como uma certa oportunidade. É claro que tem toda uma nova dinâmica, tem vários problemas com isso, podem ter vários problemas com isso, mas a gente poderia ver isso como uma oportunidade de retomar um pouco o que acontecia na zona rural, né? Você tem uma forma de colaboração, né? De colaboração, os dois trabalham e colaboram. E nesse ponto, até uma vez eu estava pensando uma coisa, que, que o Estado atrapalha um pouco se obter essa harmonia com os dois sexos no mercado de trabalho, porque se você for ver bem, quando você tem CLT, você tem horário, sei lá, o salário mínimo, esse tempo de contratação, isso acaba dificultando que se criem contratos de trabalho mais flexíveis, né? Então você imagina como poderia ser vantajoso se um casal que vive junto, cada um deles trabalhasse em meio período, por exemplo. Um trabalhasse de manhã, um de tarde, sabe? Só que. Eles, os dois contribuiriam para a renda, nenhum dos dois ia ficar se matando de trabalhar, poderia ter tempo de ficar em casa, poderia ter tempo de cuidar dos filhos, mas e você teria, sei lá, uma certa colaboração, sabe? É, só que isso é difícil de fazer porque a legislação trabalhista encarece, né, isso. E, por exemplo, você contratar duas pessoas em meio período deveria ser basicamente o mesmo valor de você contratar uma em período integral. Só que o fato de você ter os encargos, aquele custo fixo, né, por pessoa, que não depende de quanto tempo ela trabalha, acaba inviabilizando isso, né? Acaba fazendo com que. Nossa, essa mulher é um capeta. É, acaba inviabilizando isso, acaba fazendo com que não seja vantajoso e daí todas as vagas vão ser de horário integral, por exemplo. E você acaba daí diminuindo a oferta de empregos de meio período e a entrada de mulheres no mercado de trabalho acaba diminuindo a oferta de emprego, né? Vamos dizer assim. Não, proporcionalmente, né? O que é uma distorção criada pelo Estado. O problema é o seguinte: em vez de perceber que esse é o problema, em vez de perceber o Estado ali como o culpado por isso, né? Como o responsável por essa distorção, como o responsável por fomentar essa competição, esse conflito, a culpa acaba caindo nas classes, né? Nos grupos. Ah, não, foram as mulheres, porque elas entraram no mercado. Ah, não, aí vai ter a resposta. Não, se você é um homem privilegiado e não consegue ter emprego é porque você é um bosta, entendeu? Aí começa essa maluquice, aí começa essa briga aí. Caramba, eu vou morrer. Ah, e o conflito acaba ficando entre esses dois grupos, né? O dividir para conquistar foi atingido com sucesso. E que no fim das contas, não sei se é uma coisa premeditada, mas acaba funcionando muito bem, né? Como que eu me agacho? Será que eu consigo? Enfim. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, entendeu? O que eu gostaria de falar, eu não tô querendo culpar nenhum lado, e sim tentar ser solidário com os dois. E mesmo que eu não tenha muita capacidade para dizer, para falar sobre relacionamentos, eu acho que não seria absurdo que dentro do meio libertário a gente saísse um pouco desse mindset coletivista, né, que você encontra em, sei lá, MGTOWs e outros tipos. Nem precisa ser MGTOW, mas é meio quase um senso comum, né? Para tentar resolver as coisas de maneira mais caso a caso, de maneira mais individual e dentro, digamos assim, de acordo com a mentalidade que a gente deveria ter, né? Como libertários. No fim das contas, isso é tudo tem tudo a ver com o individualismo, né? Tem tudo a ver com o respeito à personalidade de cada um, a forma como cada um age, os valores de cada um. E se a gente conseguisse sair um pouco desse pensamento viciado, coletivista, seria uma coisa positiva, né? Agora não tem carro aqui para eu pegar. Tudo bem. Será que eu consigo roubar o carro deles? Nossa, essa mulher vem em todo canto.
Acho que atropelei ela. Os caras não param de chegar. Como é que eu termino isso? É, e é claro, como eu disse, eu não tô querendo. Eu acho que esqueci de dizer isso, mas com isso eu não tô querendo obrigar vocês a fazerem alguma coisa. Não tô dizendo, ah, vocês têm que fazer assim. Sei lá, se você quer levar a sua vida sozinho, você pensa que não vale a pena se relacionar e ficar na sua, tudo bem, sabe? É escolha sua. Eu também tenho que respeitar a individualidade de cada um. Mas se você tiver uma preocupação maior com uma coisa de uma sociedade libertária, né? Se você quer que uma sociedade libertária dê certo, você tem que começar a pensar que para ela se manter, você vai precisar ter uma certa perpetuação, né? Você precisa de famílias, você precisa de famílias bem estruturadas, você precisa de crianças bem educadas, né? E, e... Oi, irmãzinha, tudo bem? E, e para isso, querendo ou não, pessoas, sei lá, homens e mulheres não tem que se relacionar, entendeu? Claro, você pode ter no, no, para não ser politicamente incorreto aqui, você pode ter outras modalidades, mas para que, sei lá, as pessoas tenham filhos, né? É, a dispensar que você precisa desse arranjo mais tradicional. E a gente precisa encontrar formas de lidar com isso, sabe? Sem ficar alimentando esses ressentimentos que foram alimentados nas últimas décadas. Dar um jeito de se livrar disso, sabe? Se livrar dessa maldição, né? Para que a gente possa construir uma sociedade saudável que não acabe degenerando num estatismo louco. Eu tentei ser. Ô Yuri, eu tentei ser bem. Como é que fala? Bem polido aqui, né? Mas enfim. Eita, moço. A questão é essa, sabe? A gente vai ter que lidar com esse problema de alguma forma. E não adianta tentar lidar com essa. Com. Tentar ficar repetindo essas. A bobagem coletivista que um monte de gente fala, sabe? Porque não vai resolver nada, só vai fomentar mais ainda o problema. E se a gente quiser ter uma sociedade saudável, vai. Nossa, furaram meu pneu. Ah, calma. Pera. Ih, caramba. Tomando pau aqui, pera aí. E essa é uma preocupação que a gente vai ter que ter, entendeu? E se esse for seu interesse, né? Se você tiver interesse em ver um dia uma sociedade libertária, uma sociedade livre, a gente vai ter que resolver isso de uma outra forma. Sem ficar dando muita moral pra, pra galera red pilada, sabe? Red pill pra mim já encheu um pouco o saco, porque já virou quase que um monte de bode expiatório, sabe? Você falar, não, as mulheres elas vão sempre, sei lá, ser hipergâmicas, elas vão sempre procurar o cara com mais dinheiro, mais fodão, e daí você, por causa disso, você encontra uma desculpa pra ser um babaca, sabe? E não é, isso nunca vai ajudar ninguém, isso aí nunca vai ajudar você a melhorar. E assim, eu entendo que muitos homens tenham certas motivações pra pensarem assim. Que nem eu falo, eu já passei por isso, eu já tive essa mentalidade durante algum tempo, mas ela é destrutiva, entendeu? Ela é autodestrutiva, não serve de nada. E vamos ver o que eu mais tenho aqui. Ah, tá. E mesmo que tenham ficado algumas. E mesmo que realmente tenha alguns problemas que aconteceram ao longo do tempo, né? Alguns ressentimentos que ficaram. Ressentimentos gerais, vamos dizer assim. Ih, caramba, o cara me tacou fogo. Aí você tá louco. Tenham ficado, a gente não consegue voltar mais no tempo, né? A gente não consegue reverter o que aconteceu. Nós temos que lidar com o mundo como ele é hoje. Nós temos que lidar com essa nova dinâmica. E não ficar com um certo. Uma vontade de, temos que voltar as coisas como é que elas eram antes e sei lá, a mulher tem que ficar em casa, esse tipo de coisa. Mano, eu vou pra onde agora? Eu tô muito lascado. E me dá seu carro aí, filho. Ih, caralho. Como é que eu faço? Ah, morri. É isso, Anne. Tem que lidar com esse pensamento meio pós-moderno que fica destruindo a gente. E,
E a forma de se lidar com ele não é nem ser um, sei lá, um super reacionário, nem largar a mão de tudo, sabe? A forma é a gente tentar ter uma certa serenidade em lidar com os problemas e analisar caso a caso, tentar resolver cada situação, cada desavença que a gente tiver caso a caso. Mesmo que a gente tenha uma impressão de uma tendência global, que pode ser interessante para você fazer uma análise, mas a resolução não pode passar por esse tipo de. A resolução não pode ser coletivista, né? Porque senão, invariavelmente, a gente vai cair num certo estatismo, né, indireto. Pô, o policial me atropelou. Cachorrinhos do sistema, como diria o Paulo Cogos. E é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Ah, tá, tá, tá. Uhum, uhum. Assim, e por último, isso não quer dizer. Olha o homem cachorro quente aqui. Toma aí. Isso não quer dizer polícia maluco, polícia assaltante. Isso não quer dizer que a gente tenha que passar, não ser relativamente duro, tem que passar pano pros famosos manginas, né? Eu espero que vocês não estejam me achando um mangina agora. Porque acho que se tem uma classe que eu acho realmente detestável é o cara que fica tentando agradar a mulher a todo custo, sabe? Ele não tenta, ele não tem orgulho próprio, né? E esse tipo de gente também tem que bater. Nesse ponto, a galera red pilada tá certa em criticar esses caras. Mas eles também não estão exatamente certos na solução. Então, é aquela questão. Se você busca melhoramento pessoal, acho que de uma maneira geral você nunca vai se rebaixar, né? Simplesmente para conseguir biscoito, para conseguir algum tipo de agrado feminino ou vice-versa, né? É, deixa eu ver aqui. Então, acho que é isso. Senão, se eu falar mais que isso, eu vou ficar enrolando. Mas é essa questão, entendeu? Não se deixem levar muito por esses ressentimentos coletivos. Tentem melhorar como pessoa. E tentem descobrir seu papel como. Aqui eu tô falando mais pros homens, né? Seu papel como homens. Não adianta a gente ficar falando, mas o homem vai pra guerra, entendeu? Tá, mas a gente não vai pra guerra. Eu, pelo menos, nunca fui. É claro que muita gente foi. Se você vê aquele documentário lá do Peter Jackson, né? Como é que é mesmo? Eles não devem envelhecer, uma coisa assim, They shall not grow old. Você fica triste, né? Você vê como que aquela molecada lá, guri de 16, 17 anos, é, era mandado praticamente para um moedor de carne, né? Olha o Homem Cerveja aqui. Esse jogo é muito louco. E esses caras realmente eles foram injustiçados, entendeu? Eles foram vítimas de uma certa mentalidade de que homens são dispensáveis. Mas a gente não precisa, não pode, é uma certa injustiça a gente ficar apelando para o que outras pessoas sofreram para sei lá, para dizer que tá sendo injustiçado, entendeu? E muitas mulheres fazem isso também, que falam, mas não sei, as feministas conseguiram o dinheiro ao voto e elas eram oprimidas, as mulheres eram oprimidas em outra época e tal, tem as vitórias, tá? Mesmo que eu conceda que essas mulheres do passado, nossa, eu passei uma banda no rapaz sem querer. Eu não sabia o controle. Que absurdo. Desculpa. Mesmo que conceda que elas tenham conseguido essas vitórias, elas não são vitórias de hoje, entendeu? Não adianta você ficar falando, você ficar exigindo troféu por algo que outra pessoa fez. Do mesmo jeito que não adianta você ficar exigindo compensação pelo que outra pessoa sofreu. E isso tem que servir para os dois lados. Você tem que construir sua própria história, né? E é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Eu acho que consegui. Sim. Só falando. E o que a gente tem que falar, por exemplo, não adianta ficar apelando para isso. Nós temos que encontrar o nosso papel, nós homens, né? Temos que encontrar o nosso papel como homens hoje. Você tem que pensar, por exemplo, tem alguém que você gostaria de proteger alguém, você gostaria de cuidar de alguém, você gostaria de, sei lá, de ser o provedor para sua família, para os seus filhos, esse tipo de coisa. É um tipo de sentimento mais saudável de você alimentar do que simplesmente ficar exigindo compensações. E aquela coisa, você tem que estar sujeito ao risco de que não dê certo, de que você seja injustiçado, né? De que você não receba uma recompensa por isso. E faz parte da vida, cara. Ninguém te garantiu isso, entendeu?
faz parte de você ser um adulto, tanto um homem quanto mulher. A gente tem que estar sujeito à possibilidade de não receber de volta o tanto quanto investiu em algo, né? Em ser uma pessoa melhor. E faz parte, sei. Só que, de certo modo, essa é um pouco a beleza da vida, né? Você se dedicar a alguma coisa de modo a você olhar pra trás e dizer que não tem arrependimentos. Que se alguém fez alguma coisa errada, pelo menos a maior parte não foi você. Você conseguiu, sei lá, se redimir pelos erros que você cometeu e conseguiu melhorar como pessoa e tirar alguma lição de tudo isso. E é isso. Não sei, espero que seja uma mensagem que sirva pra alguém. Espero que ninguém fique bravo comigo por eu estar sendo injusto ou alguma coisa do tipo. E se também se ficar bravo, que me diga. Sei lá, talvez eu consiga entender melhor o problema. Mas é isso aí. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu vou jogar mais um pouquinho aqui e depois eu vou sair. Tem um cara falando no telefone. Brigou com a mulher, né, cara? Porra. Ah, eu sou meio mal. Desculpa. O que você perguntou aí, Anne? Poxa, e as mulheres? Mas em relação a quê? É porque eu não consigo falar muita coisa pra mulher. Eu não sei como é ser mulher, desculpa, né? Eu gostaria de ter uma ideia, uma dica melhor pra dar, mas eu tô tentando falar de uma maneira geral, só que o que eu posso falar mais é pra homens, né? O que, que acontece com os homens nesse mundo moderno aí. Eita, deu uma travada forte, pensei que tinha travado o computador. E eu espero que a gente consiga encontrar uma forma de lidar com isso melhor do que ficar alimentando mágoa, né? Porque eu sei que é difícil, é muito fácil. A tentação para você ficar alimentando mágoa é muito grande. Eu digo isso por experiência própria. Só que não ajuda nada. Você tem que fazer. A vida segue, sabe? Você tem que buscar, sempre buscar alguma coisa. Talvez tenha alguma moça que veja seu valor e você consiga é, cultivar aquilo, né? Você consiga uma relação saudável, talvez não, e pode acontecer. Mas você tem que tentar fazer a coisa certa independentemente disso. Porque é só assim que a gente vai ter uma sociedade melhor. Pelo menos eu acho. Resolvendo os problemas individualmente. E é isso aí. O que é isso aqui? É um puteiro? Love is Blind. Não tem como entrar, não. E. Não sei, mais alguma coisa? Jogar Tux Kart? Se eu curto Jojo, eu assisti a JoJo's Bizarre Adventure, eu assisti as 3 primeiras temporadas. A primeira é zoada, parece um Hokuto no Ken piorado. A segunda é interessante até, o Joseph é um protagonista legal, mas eu não gostei dos vilões. E a terceira é mais icônica, né? Stardust Crusaders, tem muito personagem legal. Só que. Eu não vou no puteiro, não, mano. É. Só que. Eu não sei, tem alguma coisa em JoJo que eu acho que falta. É muito. Eu acho muito esculachado, é muito shonen, sabe? Não tem. Eu não sei, cara. Dizem que a quarta temporada é bem mais da hora, do ponto de vista de história e tal, mas eu desanimei de ver. Talvez algum dia eu ainda assista. Agora tá na quinta, né? O Vento Áureo. Olha o coelhão aqui. Psh, toma aí. Mas sei lá, Jojo é interessante. Pelo menos o original é. Bom giorno. Ai, esse é o melhor vídeo da internet dos últimos meses. E aí, coelhão? Tá seguindo a mocinha, né? Psh, toma aí. Meu irmão, bom dia, é o caralho. Aqui só tem bandido, traficante, cheirador, polícia maluco, polícia assaltante. Aqui tem a porra toda. A moça tá correndo de mim aqui, ó. Não façam isso na rua, hein? Não corram atrás de mulheres na rua. É, moça. Psh, tá de boa agora? É só competição, é? Bom, é isso aí. Obrigado quem assistiu. Obrigado quem doou limões. E até a próxima. Tem que desfazer isso aqui. Pá, para, pá. Não, cadê?